Senhor, abra sua Bíblia comigo, o livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Pai querido, como é bom estar na tua casa, uma manhã fria aqui em São Paulo. Os nossos corações estão ardentes pela presença do Teu Espírito Santo. Pai, desde o início desse trabalho, desde a chegada de nossa junta diaconal, o preparo para esse culto, Pai, tudo está sendo feito para para a adoração do nome do Senhor. E por isso, ó Pai, mais uma vez, declaramos a nossa dependência do Senhor, até mesmo para Te adorar, porque somos imperfeitos. Recebe, Pai, o nosso culto, fala o nosso coração, para que nesse instante interceder pela vida do nosso querido reverendo Silas, que não está bem de saúde. O Senhor o visite nessa hora, junto com a Ana, sua esposa, junto com os filhos e com o genro, que a Tua graça esteja na vida do Teu servo, bem como com o nosso querido reverendo Rossi, e mais a irmã Cleusa, que estão lá nos Estados Unidos também, a serviço do Senhor. Pai, que a Tua graça seja assistindo todos nós nessa manhã. E mais uma vez eu peço, Pai, fala ao nosso coração. É a nossa oração, o nosso pedido, agradecendo por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui no santuário, por aqueles que estão conosco pela internet, que a Tua graça seja abundante sobre nós nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto bíblico, irmãos, diz o seguinte: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo, apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colicítidas. Voltou, cortou-as em pedaços, e pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram a comer aos homens. Enquanto comia o cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Os irmãos podem sentar. A ação do Pai Celestial em tempos de crise. A região estava em crise, como nós vemos aqui. Havia fome naquela terra. O profeta Eliseu tinha lá um instituto bíblico chamado de Escola de Profetas. E a crise também afetou aquele instituto bíblico, aquela escola de profetas. Então o profeta Eliseu chama um dos seus alunos, um dos seus seminaristas, e diz: vai ao campo colher alguma coisa para a gente fazer um cozido. Pega uma panela grande, coloca no fogo e prepara um cozido para a gente. E esse seminarista, esse estudante, não conhecia as plantas. Ele achou lá uma trepadeira bonita, cheia de frutos, um fruto parecido com a melancia, dessa melancia menorzinha, essa mini melancia. Ele achou aquilo bonito, falou: coisa boa. E diz o texto que ele encheu a capa dele com esses frutos, chamados colicítidas. E levou então para a cozinha e ali cortou e fez aquele cozido para os profetas. Então esse texto, queridos, nos fala sobre a importância, primeiramente, da obediência. Mas nos fala também sobre os perigos da precipitação e da contaminação espiritual. 3 coisas chamam destaca a gente nesse texto. Primeiro, a importância da obediência, os perigos da precipitação e também a contaminação
espiritual. Então esse texto vai nos guiar nesses princípios para a gente poder aplicar a nossa vida prática. E a primeira coisa que o texto nos ensina é que Deus age em tempos de crise ou em tempos de necessidade. Como o texto diz, havia fome naquela terra. É um tempo de crise, um tempo de necessidade. E havia fome também ali. Eu gosto de falar do Instituto Bíblico de Eliseu, né? Que Eliseu era o diretor, o professor daquele Instituto Bíblico que preparava profetas. Então, em meio a essa escassez, a gente vê a ação de Deus. Em meio a essa crise, em meio a essas dificuldades, Deus está presente. Deus está presente ali através do seu servo, o profeta Eliseu. Então, a fome da terra, queridos, não impede que Deus continue a cuidar e a ensinar daqueles que o buscam. E eu pergunto a você, essas perguntas me foram feitas enquanto eu estudava o texto, quais fomes você tem enfrentado na sua vida? Existe a fome física, fome emocional e a fome espiritual. Qual fome você tem enfrentado? Hoje em dia a gente vê muita luta nesta área, principalmente na área emocional. Enfermidades têm assolado as pessoas, têm trazido apreensões aos corações das pessoas, até mesmo de irmãos queridos, nós que fazem parte aqui da nossa família. Qual é a sua fome que você está enfrentando nesse momento? Nós vamos reconhecer, queridos, que em tempos de crise, Deus está presente. Guarde isso no seu coração com muito vigor. Estou passando um momento de crise, Deus está presente. Deus está presente em meio às crises, em meio às dificuldades. Em segundo lugar, o texto nos ensina que a obediência prepara o ambiente para o milagre. Então nós lemos no texto, versículo 38, a segunda parte, disse ao seu moço, Eliseu, falando com o seu seminarista, com o seu aluno, põe a panela grande ao lume, ou seja, no fogo, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. E aquele jovem, então, foi muito obediente. Imediatamente, com certeza ele arrumou a lenha e colocou debaixo da panela, colocou a panela com água para ferver, enquanto ele saiu no campo para colher alguma coisa para pôr para fazer aquele caldo. E exatamente essa ordem de Eliseu demonstra o cuidado de Deus. Ele diz, você vai. Ele não falou, talvez você ache alguma coisa para a gente comer. Mas você vai. Por quê? Ele sabe o Deus a quem ele serve, como você sabe o Deus a quem você serve, que é o Deus que está cuidando da nossa vida em todos os momentos, por mais difícil que seja a situação. Eu creio que aquele rapaz ficou assim meio assustado. Falou, mas o que eu vou buscar? Não tem nada, está tudo seco. Mas ele obedeceu. Ele saiu. Aqui vem a lição da obediência à voz de Deus. Eliseu representava ali o Pai Celestial. Eliseu era ali o homem de Deus. Ele estava ali para orientar aqueles alunos segundo a vontade de Deus, do Pai Celestial. E quando ele então dá essa ordem, aquele rapaz imediatamente sai em obediência. Mas aquele rapaz não sabia que Deus estava preparando um grande milagre ali naquele dia. E a obediência dele era o caminho para esse milagre. Então isso, queridos, aplica-se também à nossa vida, que a nossa obediência ao Pai Celestial prepara o ambiente para um grande milagre. Que se nós formos desobedientes, o Senhor não manifestará.
Se nós seguirmos aquilo que a palavra de Deus nos orienta, o Senhor vai fazer um grande milagre no nosso meio. E nós vamos testemunhar para as pessoas. Já temos ouvido testemunhos de irmãos sobre grandes milagres que Deus tem feito no nosso meio. Eu pergunto a você também aquilo que já perguntei a mim. O Senhor tem dado alguma instrução específica na sua vida? Você deve fazer isso, Márcio Wagner. Você deve fazer isso, Thalita. Você deve fazer isso, Timóteo. Irmã Maria deve fazer isso. Seja bem-vinda, minha irmã. E então o Senhor está dando ordens para o seu povo, a você e a mim. E será que você está ouvindo alguma ordem específica na sua vida? Como aquele rapaz, vai lá e colhe. Então a obediência, queridos, prepara o ambiente para o milagre de Deus. Temos respondido obedientemente aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra? Quantas vezes a gente ouve uma mensagem, a gente fala assim, se o presbítero Filipe tivesse aqui para ouvir essa mensagem, ia dar certinho para ele. É porque a mensagem encaixou em mim e eu não quero, né? Eu não quero admitir que Deus está falando comigo. Então eu empurro para outro, né? Então quando Deus fala ao nosso coração, Ele fala para que haja em nós obediência. Porque Ele vai fazer algo maravilhoso, ou na nossa vida pessoal, ou na vida da nossa família, na fé, da nossa igreja, daqueles que estão ao nosso redor. Então prepare-se. O Senhor está falando ao seu coração. Seja obediente àquilo que o Senhor está falando. Por quê? O Senhor vai agir em você, através de você. O Senhor vai agir, porque assim diz a sua palavra. Em terceiro lugar, verso 39 diz assim: então saiu um a campo, a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colincítidas. Ou seja, o único ingrediente que ele encontrou. Vocês estão vendo, tem uma frutinha bem no cantinho lá, né? É uma colicítida no nosso slide. Então, irmãos, quando aquele jovem saiu, ele não sabia. Ele não era um engenheiro agrônomo, nem um nutricionista para saber que tipo de planta era aquela. Ele não tinha conhecimento. Como eu disse anteriormente, ele apenas estava obedecendo uma ordem. E então, queridos, naquele impulso, né, a primeira coisa bonita que ele viu, aquela legume, podemos dizer, bonito que ele viu, falou, opa, nossa sopa vai ficar hoje substanciosa. Vamos fazer uma sopa daquelas para a gente nesse dia, que está todo mundo com fome. Como é que nós vamos estudar? Como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos desenvolver a nossa intelectualidade de barriga vazia? Então, queridos, foi uma atitude precipitada, que podemos dizer, daquele jovem. Mas ele não sabia o que estava fazendo. Isso nos leva a pensar em escolhas que nós temos feito. Se nós temos buscado a orientação de Deus. Quantas vezes, queridos, nós estamos diante de uma decisão importante, diante de uma escolha importante para a nossa vida, ou para a vida da nossa família, ou para a vida da nossa igreja, e a gente não busca a orientação de Deus, a gente quer fazer as coisas segundo o nosso jeito. Segundo a nossa capacidade que a gente não tem. Segundo a sabedoria que a gente não tem. Então nós precisamos, em nossas decisões e escolhas, agir com discernimento, buscando a orientação do Pai Celestial. Buscando a orientação do Pai Celestial. Ontem estive no interior, meu carro, há 2 semanas atrás, deu um problema mecânico e teve de ficar lá. E ontem que eu fui buscar, ontem ficou pronto. Eu estava conversando com uma sobrinha minha que retornou para a igreja agora, depois de muitos anos. Ela, o esposo e os filhos, todos na igreja.
E a gente falando exatamente sobre esse perigo de escolhas. Ela falou, tio, por um período eu fiz a escolha errada com meu esposo e a gente estava fora da igreja, longe do Senhor Jesus. Mas um dia o Senhor falou com o esposo dela. Ele me contou isso. Deus falou especificamente com ele o que ele estava fazendo de errado e que ele precisava de voltar para os pés do Senhor. Então voltou agora a família toda. Escolhas. Questão de escolhas. Quantas escolhas erradas nós temos feito porque não buscamos a orientação do Pai Celestial. Porque nós queremos que seja do nosso jeito. Porque muitas vezes nós não queremos submeter a palavra de Deus, que é a palavra final. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quantas vezes a resposta dos lábios do Senhor é diferente dos nossos planos, nós não queremos. Nós queremos colocar em prática o nosso plano. Então o que aconteceu quando aquele jovem retornou e fez aquilo que estava na cabeça dele, na mente dele? Essa precipitação trouxe morte. Porque ao ficar pronto aquele caldo, aquela sopa, aquilo era uma fruta envenenada. E traria morte ali, naquele ambiente. Então, queridos, não tomemos nenhuma decisão precipitada. Busquemos o Senhor. Senhor, eu vou colher esse fruto aqui. É da vontade do Senhor. Se não for, não deixa nem chegar perto da planta, ou da árvore, ou da horta, ou do canteiro. Não deixa nem chegar perto. Buscando a orientação do Senhor para as nossas decisões. Quarto lugar, nem tudo que parece bom é saudável espiritualmente. E um só erro pode trazer como consequência a morte. Versos 39 e 40 diz assim, então saiu um a campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo delas encheu a sua capa de colencítidas. Voltou, cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. E enquanto comiam o cozinhado, exclamaram, morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Queridos, aquela aparência inofensiva daquele legume ou daquela fruta silvestre não significava que eles estavam seguros para comer. Era bonita, uma aparência maravilhosa, mas não garantia aquela aparência de que aquilo era sadio. Então, trazendo para nossos dias, nem tudo aquilo que é atraente, que parece bom, é saudável para a nossa vida espiritual. Hoje nós temos aí a internet à disposição de todos, com tanta coisa boa, mas com tanta coisa ruim. Que tipo de escolha nós temos feito, tem sido saudável para a nossa vida espiritual? Eu me lembro uma vez, há quase 40 anos atrás, que uma irmã recém-convertida ouviu uma mensagem na televisão, que naquela época não tinha internet ainda. E ela chegou na igreja apavorada. Pastor, o pregador falou isso. Eu falei, não, isso não está na Bíblia, não. Eu falei, depois eu vou lá na sua casa para a gente conversar. Ela estava apavorada, apavoradíssima. Então, hoje em dia, queridos, muitas vezes a gente fica ouvindo coisas, vendo coisas que não são saudáveis à nossa vida espiritual. Trazem prejuízos à nossa vida espiritual. Então eu pergunto, o que você tem colocado dentro da sua panela espiritual? O que você tem colocado? Então, precisamos então olhar direitinho aquilo que nós
estamos fazendo, os ensinamentos, os relacionamentos, que muitas vezes parecem inofensivos, mas podem estar contaminando a nossa fé. Esse é um problema sério hoje, a contaminação da nossa fé. A ingestão, querido, daquele caldo contaminado trouxe consequências graves ali. Eles começaram a gritar: Senhor, clamando por Eliseu, a morte na panela. Ou seja, o caldo está envenenado. E pessoas começaram a passar mal. Então, queridos, que tipo de material nós estamos colocando na nossa panela espiritual para a nossa alimentação? Talvez aquilo que nós estamos colocando está nos enfraquecendo espiritualmente. Muita gente sofre com enfraquecimento na fé por causa dessas influências desse mundo moderno. Então a sua fé vai esfriando. É o perigo de morte espiritual se não houver a intervenção de Deus. Se não houver a intervenção de Deus. Então nós precisamos reconhecer, queridos, com seriedade, essa contaminação espiritual e buscar a purificação do Pai Celestial. Por isso que Jesus morreu. Daqui a pouco, o Reverendo João Marques Galo vai ministrar a ceia. E aqui está o sangue, o vinho representa o sangue que nos purifica de todo pecado, que nos lava de todo pecado e nos torna puros espiritualmente. Quinto lugar, é um sermão pentecostal, tá? Tem 6 divisões. Quinto lugar, o Pai Celestial usa seu servo na provisão para purificar o que foi contaminado. Glória a Deus por isso. Versículos 40 e 41 diz assim: depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus. E não puderam comer. Porém, ele disse, Eliseu, trazei farinha. E a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Que coisa maravilhosa. Ali estava o homem de Deus. Queridos, um momento de desespero, um momento de crise, Deus tem sempre um servo seu por perto para usá-lo como solução para aquele momento de crise, para aquele momento de dificuldade. Clame. Você está passando por um momento difícil, clame: Senhor, envia alguém para falar comigo, envia um Eliseu para falar comigo. Senhor, envia alguém que tem mais experiência espiritual do que eu, tem mais conhecimento espiritual do que eu, tem mais conhecimento bíblico que eu para falar comigo. E o Senhor vai enviar um Eliseu para a sua vida. Vai enviar um homem dele, então uma mulher dele, para ajudar você nas suas dificuldades. Então, buscar orientação e sabedoria das pessoas que Deus colocou como líderes espirituais na nossa vida. Essa é a orientação desse texto. Reconhecemos então a importância de estarmos conectados com homens e mulheres de Deus para nos ajudar no nosso crescimento espiritual e a tomarmos decisões certas. Quantas vezes precisamos tomar uma decisão e não sabe o que fazer? Mesmo estudando a palavra, mesmo buscando, Deus vai usar uma pessoa para te orientar. Vai dizer: você tem que fazer isso. Você vai sentir paz no coração. E aquela pessoa foi enviada por Deus para te dar essa orientação. Aquele ambiente estava terrível. Pessoas passando mal, eu creio que tendo cólicas de intestino, o estômago doendo, às vezes a boca amarrando, a língua presa. Exclamaram o homem de Deus. Eliseu falou: traz farinha. Põe farinha no caldo, engrossa o caldo com farinha. E diz o texto: já não havia mais perigo dentro daquela panela. E todos puderam comer, todos puderam ficar saciados
Porque Deus agiu na hora certa, no momento certo. Que ninguém dali podia morrer, porque eles tinham um ministério para realizar. Como você também tem a sua obra para fazer, como servo do Senhor, como servo do Senhor. Então precisa estar sempre buscando essa purificação, não estar contaminado, mas estar sadio e sadia para poder fazer a obra do Senhor. Confie que Deus tem uma farinha, a provisão necessária para purificar e restaurar a sua vida. Deus tem uma farinha especial para você. Mesmo que você não goste de farinha, de Deus é especial, você vai gostar. Né? E Ele vai restaurar a sua vida, vai purificar a sua vida. Ele vai te fortalecer. Ele vai te fazer uma pessoa forte. E em último lugar, irmãos, o Pai tem uma solução simples e infalível. Versículo 41, nós lemos assim: porém ele disse, trazei farinha, e a deitou na panela e disse, tira e dá de comer ao povo. E já não havia mal nenhum mais na panela. Isso mostra, queridos, que nosso Deus age de maneira simples, mas a ação do nosso Deus é uma ação infalível. Quando seguimos a direção de Deus, mesmo que as soluções sejam muito simples, ela traz cura e traz livramentos poderosos da nossa vida. Às vezes, queridos, a gente está passando por um momento difícil, a gente quer ver assim algo estrondoso acontecer na nossa vida. Mas o nosso Deus não é assim. Ele age de maneira simples. Às vezes ele usa uma pessoa bem simples para levar o recado dele para você, para resolver o seu problema e você experimentar esse livramento poderoso das mãos desse Pai Celestial. Aprendemos, queridos, nesse texto, através dessa história narrada na Palavra de Deus, que nós precisamos, em momentos de crise, saber que Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Eu recebi um telefonema, uma irmã desesperada, pastor, aconteceu isso, e os meus exames deu isso. Falei, minha irmã, Deus está no controle. Não desespere. O nosso Deus está no controle da vida daqueles que são dele. Então esse texto nos ensina isso, que o Senhor está no controle. Mesmo quando a gente toma decisões sem conhecimento, como fez aquele jovem, discípulo do profeta, colheu uma planta que não conhecia. E muitas vezes as decisões tomadas, precipitadas, trazem sequelas, mas o nosso Deus age. Nosso Deus tem uma farinha especial para a nossa vida. E nós estejamos, irmãos, nesta manhã, aprendendo a confiar plenamente nesse Deus maravilhoso, nas suas ações na nossa vida e recebendo os grandes milagres que Ele tem para cada um de nós. Nós vamos orar, depois nós vamos passar a ceia do Senhor. Pai querido, como é bom estudar a Tua Palavra. Como é bom, Pai, ouvir o Senhor falar conosco. Pai, um texto tão simples, ensinamentos tão simples, mas que nos mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo, Pai, quando tomamos decisões precipitadas sem conhecimento, tomamos por falta de conhecimento, o Senhor age, que o Senhor cuida da vida dos servos do Senhor. O Senhor quer preservar a vida até que todos nós cumpramos o nosso ministério aqui, enquanto estamos nesse mundo, uma terra estranha, somos peregrinos. O Senhor nos colocou aqui porque nós temos uma missão a cumprir. E enquanto não cumprimos essa missão, o Senhor vai preservar a nossa vida até o dia que nos chamar de volta para o nosso lar celestial. Fortalece a Tua igreja. Pai, nos enche de sabedoria, de conhecimento, de obediência à Tua palavra,
de discernimento para tomarmos decisões segundo o querer do Senhor. Para a glória do nome do Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém.